E aqui, Márcio Reis, tropeço do Corinthians. Corinthians precisava da reabilitação, precisava da vitória. Primeiro porque perdeu o último jogo no Campeonato Brasileiro para o Náutico. Segundo, porque precisava dar uma... Para o América Mineiro, perdão, lá em Belo Horizonte. Segundo, que tinha que também dar uma resposta para o torcedor. Jogou muito mal contra o Del Valle, tomou 3-0 pela Libertadores, foi eliminado da Libertadores, enfim. E jogando em casa diante de mais de 40 mil, 512 o público total, né? Mais de 2 milhões e 600 mil de renda, jogando diante do torcedor, né? Tinha que dar uma alegria para a torcida do Corinthians, mas não jogou bem não, né? O Cuiabá a gente já sabe, é um time que fora de casa tem conquistado os seus melhores resultados, né? Mas o Corinthians em casa tinha a obrigação de fazer o resultado e não fez, empata o jogo em 1-1, Márcio. A gente entende que o Cuiabá é uma equipe que está crescendo, todo o respeito à equipe do Cuiabá, mas o Corinthians tinha que vencer. Corinthians, se analisar a tabela, ele se complicou nessas duas últimas rodadas. Ele fez de 6 pontos possíveis contra concorrentes diretos hoje, porque a luta do Corinthians hoje é para escapar da zona de rebaixamento. Ele é o primeiro time fora dessa zona. E o Corinthians enfrentou adversários diretos, o América Mineiro e hoje Cuiabá. 6 pontos possíveis, o Corinthians fez apenas 1. E isso é preocupante. O Corinthians precisa se atentar a isso. O Campeonato Brasileiro não volta. O Campeonato Brasileiro, ele é longo, é um campeonato de 38 rodadas, mas é um campeonato que a cada jogo é uma decisão, a cada jogo é uma vitória importante, a cada ponto que você perde, ele faz falta lá na frente. E de 6 pontos contra adversários diretos, o Corinthians fez apenas 1 ponto. Isso tem que ser revisto. Jogou mal contra o América Mineiro, mal demais, foi dominado, merecido. Hoje, outra apresentação ruim do Corinthians aqui. Por boa parte do tempo dominou a partida, é verdade, conseguiu dominar a partida, mas não conseguiu converter isso em gols. E aí no melhor momento que o Corinthians estava na partida, sofre o gol do Davidson de cabeça, que se antecipa a zaga corintiana, sobe de cabeça, que é a especialidade dele, consegue fazer o gol. E aí depois o Corinthians consegue fazer no abafa, no bate-rebate dentro da área. O Juan Oliveira consegue fazer de pé direito no cantinho e empata a partida. Dá para entender que muito disso o Corinthians perdeu o seu principal jogador, o jogador que articula e que cria as jogadas, que é o Renato Augusto, mas o Corinthians tem que ter outras alternativas de jogo. O Corinthians está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, mas se seja início de campeonato, a gente está indo para a 10ª rodada. O Corinthians não pode, na 10ª rodada, tá ainda na zona de rebaixamento. Isso vai fazer falta lá na frente. O Corinthians precisa se encaixar, precisa se enquadrar logo, dá muita atenção no Campeonato Brasileiro. Repito, são adversários diretos que o Corinthians enfrentou nessas duas últimas rodadas, América Mineiro e Cuiabá, e só fez 1 ponto. É preocupante. Eu acho que a questão, muito bem colocada por você, maior é essa. O Corinthians fez 2 partidas contra, hoje, concorrentes direto contra o rebaixamento. A realidade do Corinthians hoje é briga para não cair. Aí ele joga contra o América lá, perde o jogo por 2-0, né? Recebe o Cuiabá, outro adversário direto, empata em casa em 1-1 e dá uma olhada na sequência aqui do Corinthians. O próximo jogo é fora contra o Santos, clássico, na Vila Belmiro. Na volta da data FIFA, dia 21. Dia 21. Depois o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba. Jogo complicadíssimo contra uma equipe que é muito regular. Aí ele vem para casa pegar o Bragantino. Uma equipe também muito bem ajeitada pelo Pedro Melhor Caixinha. do que o Cuiabá, Melhor do que o Cuiabá. E que o Corinthians também hoje. Depois visita o Atlético Mineiro. Complicado. Dá pra encarar o Galo lá? Com esse futebol não dá. A gente já viu o que aconteceu na Copa do Brasil jogando lá, né? E volta pra pegar o Grêmio, mas eu não vou parar aqui porque eu não vou dar a tabela inteira também, né? E no meio disso aí, tem a Copa do Brasil contra o América Mineiro. E vai ter o último jogo decisivo contra o Liverpool, valendo uma vaga na repescagem para as oitavas de final da Sul-Americana. Ou seja, a tabela é ruim. E outra, um adendo aqui, não se pode esquecer que o Davidson ficou ali se contorcendo ali na beira, na ponta do campo ali da ponta esquerda. Ele ficou se contorcendo, parece que algum torcedor arremessou alguma coisa contra ele. Acertou pra machucar, mas não acertou pra machucar. Não interessa. Jogou algo no outro jogador. Mostrando se isso? tem alguma imagem que pegou e ele porque pegou... ele não falou nada depois, né? Na saída ele foi entrevistado. Falar. Ele pegou e falou que não quis falar, não quer tocar nesse assunto, que já passou, mas na hora do fato, na hora do acontecimento, ele foi até a câmera da geradora de imagem, ficou apontando no seu rosto, falando que foi atingido no rosto, que tinha alguma marca. O Daniel Leandro daqui a pouco vai pra zona mista, ele pode esclarecer melhor essa história, mas se for alguma coisa relatada à súmula do árbitro, o Corinthians pode ser punido até com portões fechados ou perda de mando de campo. Se o Corinthians tem a sua arena como sua fortaleza e você perder a sua arena, você perdeu a torcida que empurra o Corinthians nesse momento ruim que o Corinthians está lutando para sair da zona de rebaixamento, é difícil.
você já não vai jogar na sua casa com a sua torcida e tá nesse momento que você pega 2 adversários diretos e faz apenas 1 ponto, é muito delicado. Então é bom a gente ficar bem ligado no que vai ser relatado na súmula, que isso pode fazer diferença pro Corinthians no andamento do restante do Campeonato Brasileiro. Bom, notaram que estamos falando apenas da classificação, da pontuação, o impacto causado por esse resultado aqui pro Corinthians, pro Cuiabá um ótimo resultado muito bom, permanece à frente do Corinthians, que é um adversário direto. Corinthians continua no mesmo lugar, é o primeiro fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vai ficar de olho nos jogos na sequência da rodada, correndo o risco de voltar para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas eu continuo preocupado com a classificação aqui, viu, Márcio Reis? O Corinthians é o 16º, confere, com 9 pontos, mesmo número de pontos que o Bahia, mas o saldo de gols do Corinthians é pior, número de gols marcados também, né? Goiás tem 7 e joga amanhã em casa contra o Fluminense. Se vencer vai a 10, passa o Corinthians. Atlético Mineiro tem 7, joga em casa contra o Atlético Paranaense. Se vencer também vai a 10, também passa o Corinthians. O Vasco tem 6, se vencer vai a 9, alcança o Corinthians, mas aí tem a questão do saldo de gols. A do Vasco Vasco tem menos 8 gols de saldo, né? Então, e o Corinthians tem menos 6. Então tem que tirar essa diferença também o Vasco da Gama e tem que ganhar do Internacional lá em Porto Alegre. Mas se América, se um deles aqui, Goiás ou América, se qualquer um dos dois em casa conseguir fazer o resultado, América contra o Atlético Paranaense é fácil? Não é. Goiás contra o Fluminense é fácil? Não é. Mas se qualquer um dos dois ganhar, joga o Corinthians de novo na zona do rebaixamento, Márcio. Exatamente, o Corinthians se complicou, tendo um jogo em casa, foram 2 jogos que o Corinthians não podia ter perdido. Contra o América Mineiro e também contra o Vasco, ou contra o Cuiabá hoje. Não poderia ter perdido o Corinthians hoje. Essa situação é delicada. O Corinthians pode cair 3 posições. O Corinthians, que está na 16ª posição, ele pode cair para a 18ª. Porque se o Goiás e o América vencerem, como você pontuou, os dois chegam a 10 e passam o Corinthians. Que seja por um ponto de diferença, mas vão passar. O Corinthians vai terminar essa rodada, ele pode terminar essa rodada na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Time que começou na 16ª. O Corinthians tinha tudo para conseguir vencer hoje, precisava da vitória, estava pressionado pelos resultados adversos que teve, né? Eliminação precoce na Libertadores, tinha obrigação de vencer na sua casa com o apoio do seu torcedor, que mais uma vez colocou mais de 40 mil torcedores aqui, e o Corinthians não conseguiu ter uma apresentação que conseguisse converter em gols. O Corinthians jogou bem boa parte do tempo, mas não conseguiu converter em gols. E agora tem essa data FIFA, vão ter 10 dias para treinar, 10 dias para poder colocar. Seria muito melhor 10 dias depois de vitória. Depois de uma vitória, É. daria um outro panorama, outro prisma pro Corinthians, outro ânimo para essa volta da data FIFA. O Corinthians já volta da data FIFA, a gente não pode esquecer, jogando num clássico contra o Vasco, contra o Santos, contra uma outra equipe que também tá pressionada, precisando de resultados. Então assim, não tá fácil a vida do Corinthians. E o jogo é lá na Vila. Não tá fácil a vida do Corinthians. Não tá fácil, tá complicada demais. Um time que pode terminar essa rodada na 18ª posição. Bom, o Luxemburgo afastou, não relacionou para hoje, né? Juliano, Romero e Rafael Ramos. Rafael Ramos, acho que nem precisa informar isso aí, que isso aí não sei como foi contratado, não tem bola mesmo. Depois tem os problemas aí por contusão, essa coisa toda, né? Mas Juliano e Romero também chegou, essa mania de contratar jogador que foi feliz num lugar, apostando que ele vai fazer a mesma coisa, né? Talvez nem analisem o hoje do cara, né? Não é porque o cara jogou não sei quantos anos atrás que vai repetir. E o Juliano nunca foi do Corinthians, o Juliano do Grêmio e o Juliano até da seleção lá no começo do Tite, no comando da seleção brasileira. No Corinthians nunca foi. Então não acho que é o afastamento deles, a ausência deles, que impacta tanto assim na falta de vitória do Corinthians hoje contra a equipe do Cuiabá. Mas chamou a atenção, bom, Fagner ficou no banco de reservas no início da partida, Fábio Santos também no banco de reservas e o Yuri Alberto foi pro banco de reservas hoje, entrou só no segundo tempo, né? Você acha que se impactou nessa falta de resultado hoje do Corinthians ou não, Márcio? Não, acho que não impactou, até porque pelo lado esquerdo o Bidu já estava sendo titular por aquele lado, então acho que não tem muito questionamento por aquele lado do campo. Tá tendo um revezamento, às vezes quando o Bidu ele troca o Fábio Santos, mas é uma coisa bem natural, mas hoje o Bidu é o titular da lateral esquerda. Na lateral direita realmente houve uma queda de rendimento do Fagner, e aí ele tá optando por colocar o Bruno Mendes naquela posição, mesmo o jogador se identificando mais como zagueiro, mas ele coloca ele nessa posição, até porque ele consegue liberar mais, né, os pontas, liberar mais o meio campo, porque o Bruno Mendes é um lateral mais defensivo, já o Fagner é um lateral mais ofensivo.
ofensivo. Então não tem essa diferença entre os dois jogadores. E um é lateral realmente de ofício, somente lateral. O outro ele é híbrido, ele pode jogar tanto como zagueiro como pode jogar como lateral. E a questão do Juliano foi uma expectativa muito grande de um jogador que poderia fazer essa função, que poderia ser tanto a dupla do Renato Augusto nessa parte de criação, ou um jogador substituto do Renato Augusto, que pudesse chamar essa responsabilidade no momento de criação, que o Corinthians sofre tanto com isso há muito tempo. Só que não, um jogador que não está conseguindo desenvolver, principalmente no ano de 2023. Juliano teve as oportunidades que teve, não foi bem. Realmente a parte técnica tá muito abaixo do que se espera do Juliano, desse Juliano que passou por seleção brasileira, que teve passagem no cenário europeu. Então, assim, precisa melhorar muito o Juliano. Alguma coisa precisa acontecer, não sei se é a parte física, a parte técnica, se são os dois aliados, mas a expectativa em cima do Juliano era que fosse um outro tipo de jogador e não esse que a gente tá vendo hoje, né? Por isso até que pode ter sido afastado por uma forte deficiência técnica, talvez. Um jogador que o Luxemburgo não vê que vai conseguir ajudar tanto, não sei. Isso é o que dá pra gente relatar olhando a lista de relacionados pra partida, né? Mas o Juliano era um jogador que se esperava muito mais do que ele pode estar rendendo com a camisa do Corinthians. Então, assim, não faz tanta falta esses três jogadores estarem ou no banco de reservas ou o jogador tendo relacionado. Claro que é chato você ter um jogador como o Juliano afastado até, né? Cortado da lista de relacionados. Porque é um jogador que você espera muito, que você tem uma expectativa muito grande. Só que é aquela coisa, só quem pode dar a volta por cima disso são os jogadores. Eles podem responder aonde? Dentro de campo. É assim que eles vão conseguir responder, é assim que eles vão conseguir dar a volta por cima nesse momento que está sendo adverso. Então se espera que o Juliano possa jogar muito mais, que é um jogador que sabe jogar. Por isso que se tem uma expectativa muito grande em cima dele, que é um jogador que tem técnica, é um bom jogador. É por isso que se espera muito, por isso que se cobra muito desse tipo de jogador. Assim como o Fagner também, que a gente sabe que é um jogador que é uma bandeira para esse time do Corinthians, um jogador que está há muito tempo, assim como o Cássio. Mas hoje ele é um jogador que entra no decorrer da partida ou começa uma partida ou outra como titular. Ele não é mais o titular daquela posição. Então, o grande problema é esse, né? Os grandes nomes do Corinthians falham, né? Ou não jogam bem. E aí complica, né? O Fagner entrou no segundo tempo, acho que até qualificou um pouco mais os cruzamentos. Melhorou um pouquinho nessa parte ofensiva. Em contraponto, foi ali nas costas dele, né? Não sei se ia acontecer isso com o Bruno Mendes em campo, né? Que o lateral Riquelme teve um corredor enorme para chegar à linha de fundo e cruzar para o Daverson, que aí no alto ganhou de novo a bola aérea ali, colocando a bola no fundo da rede. Concordo que no caso do Fábio Santos aqui, o Bidu, acho que, eu não sei se ele faria mais do que o Bidu, né? Já é um jogador bastante veterano, né? A saída do Renato Augusto acho que fez muita diferença. E no caso do Yuri Alberto, um jogador que ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, eu não sei se você concorda, eu acho que a presença dele meio que ajudou o todo, mas individualmente ele teve oportunidades para matar o jogo e não fez. Ou seja, posicionamento, um centroavante ali, foi bom, conseguiu ganhar algumas disputas contra a forte zaga do Cuiabá na partida de hoje, mas ele teve oportunidades cristalinas para matar o jogo, que um jogador que ganha... Vamos lá pro popular, né? Eu não sei se é justo falar isso, né? Mas um jogador que custou o que ele custou. O investimento que o Corinthians fez no Yuri Alberto, né? E não importa a fase, é um jogador que chega na cara do goleiro, algumas obrigações ele tem. E é matar o jogo, é resolver situações como essa. Aquela jogada do cruzamento ali da linha de fundo para trás, né? Já nem lembro se foi o Fagner, quem foi que cruzou, né? Se foi o Biro, sei lá. Ele chegou, ele errou a bola. Né? Simplesmente errou a bola. Foi o Wesley, foi pelo lado esquerdo aqui do campo. O Wesley tinha feito uma boa jogada, ele ia concluir, o Alberto tomou a frente, já estava no embalo na velocidade. Essa foi outra, essa já foi outra que a perna esquerda atrapalhou a direita. E o narrei assim. Não, esse foi um lance anterior, que o cruzamento da direita para trás, ele chegou para bater, logo no comecinho, pouco depois que ele entrou em campo. Bateu de primeira e perdeu o gol. Depois, a melhor chance de todos, ele cara a cara com o Walter e perdeu. Roger Guedes também perdeu um gol cara a cara com o Walter, né? Um grande goleiro, né? Mas Roger Guedes na cara do goleiro, né? Tem que matar, tem que botar a bola na rede. Tudo bem que teve a marcação, que chegou junto, travando, mas ainda assim é o jogador mais decisivo do ano, né? E ele tem mais crédito. E ele tem mais crédito. É um jogador que metade dos gols do Corinthians são deles, né? Dele na temporada. Então, assim, é um jogador que tem muito crédito. É o mais decisivo desse ano de 2023, né? É o principal jogador do Corinthians. E é por isso que a gente estranha o Roger Guedes perder um gol desse. Tudo bem que a marcação chegou junto, mas
Se espera que o Roger Guedes consiga fazer um gol daquele. Não fez, felizmente aconteceu pro torcedor corintiano, pro Corinthians também, que amarga um ponto, e é um ponto assim, bem amargurado mesmo. Porque um ponto na sua casa, você jogando contra um adversário dois, direto, verdade, né? Perdeu 2 pontos. você deixou de dois. conquistar 2 pontos, ganhou um ponto, deixou de conquistar 2. É muito ruim. São adversários diretos nesse momento. O Corinthians só vai enfrentar América Mineiro e Cuiabá de novo só no segundo turno. Não tem mais esse confronto agora. E agora, como faz? Os próximos confrontos você passou a lista, são jogos difíceis. Isso contando o jogo da Libertadores mais os jogos da Copa do Brasil, que o Corinthians está vivo nas competições. Para ir para a Sul-Americana depende de uma vitória aqui na Neoquímica Arena contra o Liverpool. Então assim, a situação do Corinthians ela é delicada. O Corinthians tinha que ter vencido esses 2 jogos. Tinha que ter focado plenamente nesses 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Existem jogos e jogos. E esses 2, o Corinthians tinha que ter vencido. No mínimo, tinha que ter feito 4 pontos. 1 fora de casa e 3 aqui na sua casa. A situação seria outra, estaria bem diferente. Agora, de 6 você fazer apenas 1, aí é complicado.